A história completa de Jezabel, a rainha que desafiou a Deus. Para entender verdadeiramente a história de Jezabel, precisamos voltar ao governo de Acabe, rei de Israel. Ele não foi apenas um rei comum, mas alguém extremamente influenciado por forças malignas. Acabe se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, Fenícia, um território conhecido por sua adoração a Baal. 1 Reis 16:31. Esse casamento não foi apenas uma aliança estratégica entre dois reinos, mas a porta de entrada para uma das maiores crises espirituais da história de Israel. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. 1 Reis 16:23. Jezabel trouxe consigo a idolatria, não apenas adorando Baal e Azerá, mas também influenciando seu marido a fazer o mesmo. Ela ergueu templos, incentivou rituais pagãos e perseguiu aqueles que adoravam o Deus verdadeiro. 1 Reis 16:32-33. Será que Jezabel era apenas uma estrangeira trazendo sua religião ou uma ferramenta do inimigo para desviar o povo de Deus? Jezabel não estava satisfeita apenas em introduzir Baal em Israel. Ela queria erradicar completamente a adoração ao Deus verdadeiro. Ela ordenou a perseguição e o extermínio dos profetas do Senhor. 1 Reis 18:4. Enquanto muitos eram mortos, um servo chamado Obadias escondeu 100 profetas em cavernas e os alimentou secretamente. Mas Jezabel continuava sua missão demoníaca de destruição da fé verdadeira. Enquanto isso, Acabe se tornava cada vez mais submisso à influência da esposa. A idolatria dominava Israel. Rituais pagãos ganhavam força e a moralidade do povo estava em decadência. Entretanto, Deus não ficaria calado diante disso. Você já enfrentou períodos de grande pressão para abandonar a fé. Como agir nesses momentos? No meio dessa crise espiritual terrível, um homem se levantou, Elias, o Tisbita. Seu nome significa "O Senhor é o meu Deus", e sua missão era relembrar Israel que somente Yahweh é digno de adoração. Elias confrontou Acabe e profetizou uma terrível seca, como juízo divino pela idolatria e perversidade do rei. 1 Reis 17:1. Durante 3 anos, não choveu sobre a terra, fazendo com que o povo sofresse imensamente. Jezabel e Acabe procuravam Elias em todo o reino, mas ele estava escondido sob a proteção do Senhor. Você já teve que permanecer firme na fé em tempos difíceis? Após anos de seca, chegou o momento do grande confronto entre Deus e os ídolos. Elias convocou os 450 profetas de Baal e os israelitas para um desafio no Monte Carmelo. 1 Reis 18:21. A regra era simples. Ambos preparariam um sacrifício, mas não poderiam colocar fogo sobre ele. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram e se cortaram por horas, mas nada aconteceu. 1 Reis 18:26-29. Elias, por outro lado, colocou 12 pedras para representar as tribos de Israel e 10 vasos de água sobre o sacrifício, tornando a chance de o fogo ser aceso naturalmente impossível. Então, Elias orou ao único Deus verdadeiro, e fogo desceu dos céus, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até mesmo a água do altar. O povo caiu com o rosto em terra e exclamou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." 1 Reis 18:39. Se você acredita que Deus continua respondendo orações poderosamente, digite Amém nos comentários. Quando Jezabel ficou sabendo da humilhação dos profetas de Baal e de sua execução, ela jurou matar Elias. 1 Reis 19:1-2. Por medo, Elias fugiu para o deserto, orando para que Deus tirasse sua vida. Mas Deus fortaleceu Elias, dando-lhe comida através de um anjo e falando com ele em um sussurro no Monte Horebe. 1 Reis 19:9-18. Deus ainda tinha muitos fiéis em Israel, e Elias não estava sozinho.
Você já se sentiu sozinho na sua caminhada com Deus? Como Ele te consolou? Jezabel não apenas influenciou a idolatria em Israel, mas também usou sua posição para satisfazer os desejos de Acabe, mesmo que isso custasse vidas inocentes. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, este recusou vender, pois era uma herança de seus pais. 1 Reis 21, 1-3. Irritado, Acabe contou a Jezabel, e ela tramou um plano diabólico. Forjou falsas acusações contra Nabote, fazendo-o ser apedrejado injustamente. 1 Reis 21, 8-12-14. Acabe tomou posse da vinha, mas Deus enviou Elias para confrontar o rei, declarando que cães lamberiam o sangue de Acabe e devorariam Jezabel. 1 Reis 21, 17-24. Injustiças acontecem até hoje. Como devemos agir? Após a morte de Acabe, Jezabel continuou sua influência até que Jeú foi ungido como rei. Quando ele chegou a Jezreel, Jezabel tentou seduzi-lo, mas Jeú ordenou que ela fosse jogada da janela. 2 Reis 9:30-33. Seu corpo foi devorado pelos cães, cumprindo exatamente a profecia de Elias. 2 Reis 9:13 e 5-37. Sua história terminou em desgraça e julgamento divino. A história de Jezabel nos revela o quão perigosa é a corrupção espiritual, a idolatria e a influência de líderes perversos. Jezabel não era apenas uma rainha estrangeira, mas tornou-se um símbolo de rebeldia contra Deus, manipulando seu esposo, Acabe, para desviar Israel do caminho certo e perseguir o povo de Deus. Mas, no fim, ela não conseguiu escapar do juízo divino. Sua morte sangrenta e o fato de os cães devorarem seu corpo, 2 Reis 9:35-37, simbolizam a triste consequência do pecado não arrependido. A palavra de Deus nos alerta sobre o espírito de Jezabel, que ainda hoje se manifesta, seja na idolatria, no desejo de poder, na manipulação ou na constante oposição à verdade de Deus. O próprio Apocalipse menciona esse espírito maligno, repreendendo aqueles que o toleram dentro da igreja. Apocalipse 2:20-22. Quais lições podemos aprender com a história de Jezabel? Ninguém engana a Deus. Jezabel pensou que poderia viver impunemente, mas Deus revelou que todo pecado terá sua devida recompensa. Gálatas 6:7. A idolatria nos afasta do Senhor. Israel sofreu consequências terríveis porque se desviou da adoração ao Deus verdadeiro. Não podemos trocar o Criador por ídolos modernos, como o materialismo, o orgulho ou o desejo incontrolável por poder. Êxodo 20:3-5. O poder das más influências. Jezabel influenciou Acabe e toda a nação para o mal. Isso nos lembra que escolher bem nossas companhias e influências espirituais é crucial. Primeira Epístola aos Coríntios 15:13-33. Quem governa seu coração? A verdade de Deus ou ideologias contrárias à palavra? O juízo é inevitável para os que rejeitam a Deus. Jezabel teve um fim trágico, e a Bíblia nos alerta que os que perseveram no pecado e na rebeldia enfrentarão o juízo de Deus se não se arrependerem. Hebreus 10:26-27. Ainda há esperança. Diferente de Jezabel, podemos escolher o caminho do arrependimento, da santidade e da fidelidade a Deus. Agora é sua vez. Responda nos comentários. O que mais te impactou na história de Jezabel? Você já viu influências como Jezabel nos dias de hoje? Como podemos combatê-las? Comente abaixo sua opinião, pois eu leio todos os comentários e quero saber o que você pensa sobre essa história. Curtiu esta série incrível sobre Jezabel? Então, não deixe de fazer 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo. Seu like ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Muitos precisam aprender essas lições espirituais. Se inscreva no canal e ative as notificações. Temos muito mais histórias impressionantes da Bíblia vindo por aí. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.